exatamente o contrário daquilo que nós necessitaríamos para ser mais atrativos para o investimento. E atenção, não é para o investimento direto estrangeiro, é para o investimento direto estrangeiro e para o investimento nacional também, porque as empresas de dimensão suficiente portuguesas, obviamente, não continuarão muito tempo em Portugal se não tiverem as condições melhores para investirem. Claro. E esta é a questão que mais me preocupa, é que nós continuamos a ver o nosso produto descer, continuamos a ver o desemprego aumentar, e em vez de termos estímulos à economia, não temos mais do que aquilo que se chama austeridade, que ao fim e ao cabo é exatamente o contrário daquilo que nós precisamos hoje, apesar de, naturalmente, devido à irresponsabilidade do aumento de dívida pública que aconteceu durante muitos anos e que depois se agravou a partir da crise do subprime e particularmente a partir do momento da crise bancária, em que os governos decidiram acorrer a salvar os bancos e em que aconteceu também depois de uma prática de muitos anos de taxas de juros baixas que fizeram com que os indivíduos se endividassem acima das possibilidades. Muito acima das possibilidades. Portanto, nós hoje temos uma situação em que é necessário inverter completamente este sistema e avançar para outro tipo de abordagem nas medidas a aplicar a Portugal. E deixe-me só referir um pormenor que é curioso, é porque esta desgraça vem exatamente pela mão das multinacionais europeias e americanas. Quer dizer, quem saltou para lá para aproveitar todas estas vantagens que lá encontra, mão de obra barata, impostos baratos, etc. Sim, para a China. Hoje não é só a China. Mas não, é a China, é a Coreia do Sul, é a Tailândia, é a Malásia. Também a América do Sul começa a aparecer e tal. Sim. Portanto, são as multinacionais. E isto convém sublinhar já, porque é exatamente por serem as multinacionais as grandes beneficiárias desta situação que se torna difícil mexer nisto. Porquê que os governos do Ocidente não falam disto? Os políticos do Ocidente não falam disto? Mas provavelmente porque as multinacionais, para sobreviverem, tiveram que ir à procura de destinos mais competitivos. Não, é evidente que para ganhar mais, porque o que aconteceu na Europa, basicamente, foi que de 45 a 75 as economias eram muito prósperas, havia muitos lucros, havia muita repartição de ganhos, etc. Os sindicatos viviam todos satisfeitos, tudo o que reivindicavam, conheciam. Sim. A partir de 75, nós já mostramos aqui gráficos, esta economia europeia começa a declinar. Claro. E é quando a economia europeia começa a declinar, porque já não há vantagens para as empresas a investir aqui, que elas começam a procurar outros sítios. A fuga começa nos anos 70 e vem por aí fora. Até que essa fuga se torna volumosíssima na última década. Sim. Agora, isto é um fenómeno com 30 anos, inventado pelo Ocidente, isto foi pelo Ocidente, acelerado pela senhora Thatcher e pelo senhor Reagan, enfim, que aceleraram a liberalização do comércio. Com o consenso de Washington? Bom, consenso? Não, é o nome que é a expressão utilizada para esse entendimento. Quer dizer, os europeus, os ocidentais é que se meteram neste sarilho. Estimularam. Sim, então, o que é que acontece? As economias mas também ganham, porque entraram num mercado de mais de 1 bilhão de pessoas que compram os produtos europeus. As maiores lojas da Louis Vuitton estão na China. Era exatamente e cheias. Era isso que eu ia dizer. O processo de globalização é estimulado pelo Ocidente, na medida em que as economias ocidentais chegaram à sua fase madura. Ou seja, continuar a crescer aos ritmos a que vinham habituadas tornava-se impossível sem abrir novos mercados, e mercados imensos, como a China e a Índia, que têm hoje 36% da população mundial, e se adicionarmos o Brasil e a Rússia, e que são 40%, consumidores dos produtos europeus. São consumidores. Mas o Gonçalo Medina Carreira tem razão quando diz que as multinacionais não estão nada interessadas em parar esta globalização. Repare, aqui neste quadro nós podemos ver qual é a participação em termos de exportações por parte das empresas que estão localizadas na China, mas são empresas estrangeiras. Sim. E veja, o nível de exportações feito pelas empresas estrangeiras que estão localizadas na China foi de 60%, está agora à volta dos 50%, e das importações adicionais, portanto, foi de 60% em 2008, 2007, 2008, e hoje 2012 está em cerca de 50%. O que quer dizer que a grande penetração, a grande concorrência que é feita às nossas próprias empresas é feita por empresas
empresas do Ocidente que se localizaram aqui. E este é o grande significado da globalização competitiva. Não, e é por isso que é preciso repensar este modelo. Eu faria mesmo uma proposta que nunca vi fazer. Aqui há uns tempos atrás, e eu trabalhei bastante nisso e negociei isso no âmbito do Uruguay Round, havia uma coisa que se chamava Acordo de Multifibras. E o Acordo de Multifibras era um acordo entre os países fortemente produtores a custos baixos. De têxteis. Portugal aí estava do lado do inimigo nessa altura. Mas isso já foi há muitos anos. Já foi há muitos anos. Tinha a ver com um acordo que incidia sobre os têxteis. Exatamente. Mas o que acontecia é que havia, de facto, dada a concentração da indústria têxtil em algumas regiões da Europa mais desenvolvidas, concentração geográfica, e a importância do setor, havia uma disrupção, chamemos-lhe assim, da questão social nas regiões de concentração têxtil. Isso foi no início dos anos 80. Foi. E, portanto, o que é que se fez? De uma forma muito inteligente, negociou-se com os países grandes exportadores de têxteis que eles não ultrapassariam voluntariamente, não era por imposição de ninguém, voluntariamente eles abstinham-se porque compreendiam as dificuldades que estavam a criar nos países de destino das suas exportações, abstinham-se de crescer mais do que um determinado montante. Foi o tempo dos boletins de registro de exportação. Eu lembro-me desse período, isso deve ter sido entre 1980, isso foi em 80, 81, porque eu trabalhava em Macau nessa altura, e lembro-me perfeitamente que foram fixadas cotas para a exportação de produtos têxteis naquelas fábricas que funcionavam e provavelmente ainda funcionam. Bangladesh, lembra-se outro dia? Bangladesh. Em caves de prédios de habitação. Mas, entretanto, o Ocidente quis avançar para um outro acordo de que resultou a Organização Mundial do Comércio, não é? Não, pior é que deu condições. Na Organização Mundial do Comércio normalmente estão os países que verificam os mínimos em termos de competitividade sã. E em 1991 a China foi admitida na Organização Mundial do Comércio. E, portanto, a Índia também, eu estou a falar da China, mas a Índia vai junto. O que nós fazemos é dar condições. Veja aquilo que aconteceu no Bangladesh e que foi muito mediático há pouco tempo, uma fábrica de têxteis que ruiu, etc. Claro. As condições sociais, eles dormiam lá. Sim. Eles comem uma tigela de arroz. Nós não podemos bater-nos em termos de produção com estas condições deste tipo. Isto é a mesma coisa que nós irmos para um combate em que o inimigo vem de metralhadora e nós vamos com uma faca. Sim. Quer dizer, não faz sentido nenhum. É preciso, de uma forma inteligente, e eu acredito que os chineses e os indianos são inteligentes para perceberem que esta disrupção que estão a criar vai criar uma situação social de tal forma grave que os países do Ocidente acabam mesmo por fechar as fronteiras. Eu preferia que a globalização não acabasse assim. Eu preferia que a globalização fosse programada e eles tivessem a possibilidade de continuar a exportar, mas de forma a dar tempo para que o Ocidente pudesse responder. Diga, doutor. Só mostrar uma coisa e eu já acabo. Veja a velocidade a que, por exemplo, a China, e eu digo para a Índia é a mesma coisa, onde estão 36% da população mundial, a velocidade a que a China aumenta as suas exportações. Isto é uma coisa absolutamente brutal. Isso começa Isto está aqui reparem, em 50, 0, nós está praticamente, em 75 praticamente 0 e a partir de 85 há um crescimento brutal que não dá tempo de adaptação. Isto é um bocado como o planeta hoje. Nós hoje continuamos a gastar... Isto só significa que eles foram bem mais espertos do que nós. Eles foram muito mais espertos dentro de uma estrutura, dentro da OMC para onde entraram, quando o Ocidente queria, de facto, abrir novos mercados, exportar máquinas e, portanto, foi menos precavido relativamente à concorrência. Sim, e perdeu a mão. Claro, porque isto coincidiu... Deixe-me só... Isto coincidiu com a criação das regiões económicas especiais. A grande lição que eu gostaria que... Pós-Kissinger e Nixon. A visita de Kissinger e Nixon, para mim, marcam claramente uma inversão. A grande lição que eu gostaria que quem nos ouve apreendesse é esta. Porquê que aqui só se fala do euro, dos problemas do euro, da Europa, e não se fala disto? Não se fala. Não houve nenhum responsável, nem um semi-responsável, um tipo do meio da escala política que fale nisto. Exatamente, porque isto é alguma coisa que afetaria profundamente as multinacionais. As multinacionais estão a concorrer para a desgraça na Europa. Doutor Medina Carreira, porquê é que a Alemanha não fala disto?
Porque a Alemanha ainda resiste... Não lhe interessa falar disto. Está bem, mas porque a Alemanha exporta para estes países os seus automóveis. Mas é porque a Alemanha tem um potencial industrial que lhe permite sobreviver. Claro. Que nós outros não temos. Pois. Mas a grande parte da Europa não tem. Pois só que quem manda na Europa é a Alemanha, Portugal, não é? a Espanha, a Itália, a França, etc., não tem e ninguém fala. Ninguém, nem em Bruxelas, nem em Lisboa, nem em Berlim, nem em parte nenhuma. E isto realmente é uma situação altamente preocupante, porque a comunicação social não lhe chega este tipo de comunicação, porque assim, não se preocupa com isso, os políticos não se preocupam com isso, porque as multinacionais provavelmente lhes tratam da vida, e portanto isto não muda. E esta é que é a desgraça não é o euro. A desgraça é a desindustrialização da Europa. Pois, mas como nós estamos a assistir a uma germanização da Europa e como a Alemanha vende, é o único país europeu que está pujante em termos de exportações. Não, pujante não está. Está bem, mas está muito melhor do que todos os outros. E exporta, nomeadamente na indústria automóvel para estes países, porque não sei se o doutor Carreira sabe que há 30 anos atrás não se via um automóvel em Pequim. E agora não se vê uma bicicleta. Pois. Eu ainda vi bicicletas na China, mas pois, eu você também é mais vi. antiga na China que eu. Eu também vi, mas foi em 1981. Agora só se vê em automóveis e primeiro que se atravessa Pequim leva-se 3 horas. Relativamente à Alemanha, e aproveito já agora também para falar no euro, veja, nós temos aqui países da zona euro e países fora da zona euro. A diferença de taxas de crescimento no primeiro trimestre de 2013 relativamente ao último 2012 é praticamente idêntica. E vejam que a própria Alemanha, que se conta a história de que está muito dinâmica, cresceu 0,1%. E, portanto, nós estamos numa situação em que o euro, de facto, não tem aqui nenhuma implicação, como se pode ver, da diferença entre taxas de crescimento no primeiro trimestre de 2013, e as pessoas continuam, particularmente os financeiros puros e os professores universitários puros, a falar no euro como uma grande razão para o declínio da Europa. Há nesse mapa uma coisa que eu acho curiosa, não sei se o doutor tem alguma explicação. Os países com maior crescimento económico são os países bálticos. Pelo menos 2, a Letónia e a Lituânia. Mais 1,2 e mais 1,3. São países que partem de bases relativamente baixas, são países pequenos e, portanto, são países que... E que devem ter ainda as suas pequenas economias indexadas à Rússia, não é? O problema nosso nem é tanto o problema do euro, é o problema de estarmos falidos. Este é que é o grande problema. Os países que estão em situação muito débil na Europa é porque faliram. Porque as economias, tanto todas da União Europeia, desde a zona euro como de fora da zona euro, equivalem-se a 0,5, menos 0,5. Conseguindo, isto é uma grande parte de mistificação à atribuição ao euro destas desgraças todas. E a mim sabe que me faz muita impressão que haja uma força que poderia, digamos, olhar para este problema, porque sofre as consequências de uma maneira dramática, que são os sindicatos. Eu não ouvi nenhuma organização sindical, nem o GT, nem o CGTP, alguma vez levantar este problema. Porquê que as empresas desandaram todas daqui? Nunca se fez um relatório que eu saiba. Dr. Neto Silva, nunca se investigou porquê que as empresas saíram. Dos automóveis, dos estofos, de tudo saiu. Nunca se perguntou porquê que saíram. Não gostavam. Porque a mão de obra é mais barata nestes países. Gente, mas está bem, e acha que essa conversa interessa aos sindicatos? Não interessa. De quê? Pagar menos? Não é pagar menos, é salários mais baixos? Os sindicatos perceberem que a massa salarial vai cair sempre. Enquanto não tivermos indústria, os salários vão baixar. Está bem, mas esse discurso não vai nunca poder ser assumido pelos sindicatos. Meta na sua cabeça o seguinte, os salários baixam cá porque... De acrescentar aqui. Eu tenho visto ilustres economistas da nossa praça, alguns dos quais eu sou amigo, a defender a absoluta necessidade de um abaixamento dos salários em Portugal. É verdade, se nós quisermos concorrer com a China em produtos, em produtos de menor valor acrescentado, chamemos-lhe assim, ou de economias tradicionais. Mas é muito interessante verificar que os países mais competitivos do mundo não têm salários baixos. E há um estudo muito bom do Heritage Foundation, eu não trouxe hoje o mapa, mas este estudo da Heritage Foundation demonstra que há uma correlação de 67%, não é 20%, nem 3%, é 67% entre liberdade económica e competitividade. E nos índices de liberdade económica, os salários não existem.
É uma coisa que não é sequer considerada. É o nível de impostos, é o nível de intervenção no Estado, é a questão do Estado social, se mete na economia, é o Estado social, etc. E, portanto, é um mito absoluto estar a dizer mesmo estes países que é de que estamos a preciso... falar são países com bons salários. A Suíça é o país mais competitivo do mundo. Não, mas mesmo no Extremo Oriente... Singapura é o país mais...